Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react, dessa vez react de notícias, né? Vamos falar um pouquinho de ciência, vamos falar um pouquinho sobre vacina, porque o governador Romeu Zema deu uma declaração bastante preocupante, né? Ele mudou o regulamento das matrículas lá no estado de Minas Gerais e não está pedindo mais comprovante de vacina, algo que já era histórico na política pública como um todo no Brasil, principalmente após os programas nacionais de vacinação, após o SUS, do Zé Gotinha, era a carteira de vacina tanto no ensino básico até quanto no ensino superior. Quando você vai se matricular numa universidade pública, geralmente a maioria das universidades públicas também pedem a carteira de vacina. E vamos lá repercutir um pouquinho o que ele falou, porque ele falou algumas coisas que são interessantes para o mal, mas são interessantes para a gente discutir um pouquinho e falar sobre a importância da vacinação. Então vamos lá para a matéria do Poder 360. Criança aprenderá ciência para decidir se quer vacina, diz Zema. Governador de Minas Gerais permitiu que os estudantes da rede pública se matriculem sem apresentar o cartão de vacinação. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, o Novo é top, é diferente, disse nesta quarta-feira que as crianças da rede pública do seu estado irão aprender ciência para decidirem se querem ou não se vacinar. O chefe do executivo estadual desestimulou a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula no início dessa semana. Abre aspas para ele: toda criança tem o direito de frequentar a escola, isso é inquestionável. A criança vai ter uma merenda boa, vai ter boas escolas e vai principalmente aprender ciência para que no futuro ela tenha condições diferentes do que já aconteceu no passado. Queremos que ela venha decidir se quer ou não ser vacinada. Em Minas Gerais, a escola está aberta para todos e nós vamos mostrar que a vacina é importante para todos e mesmo mostrando, se alguém não quiser, é uma opção individual. Na segunda-feira, Zema apareceu em um vídeo ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira e do senador Cleitinho, dizendo que no estado nenhum aluno será impedido de estudar por conta de vacina. Desde 1º de janeiro, a vacinação contra a Covid em crianças de 6 a 5 anos faz parte do calendário nacional de vacinação. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde no fim de outubro de 2023. E vamos ver o vídeo com o Cleitinho e com o Nicolas Ferreira, que são os deputados e senadores do TikTok. É isso que eles sabem fazer. Eles sabem gravar vídeo pro TikTok e ficar lá no TikTok. Mas na prática não fazem nada de política pública. Fala pessoal, aqui é o deputado federal Nicolas Ferreira. Estou aqui com o nosso senador Cleitinho, nosso governador Zema. E começo de ano, começando aí o ano letivo, e nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas... A liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. Educação. Merenda. O Zema pelo menos falou de merenda. O Nicolas não tá nem preocupado com merenda. Acesso a emprego. Qualidade de vida. Escola boa. Casa boa. Não. Liberdade. O importante é liberdade. E eu parei aqui porque essa é uma palavra essencial pra gente falar. Todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Senhor governador, quero aqui te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor, sim, da ciência, da vacina, mas a favor... Estamos vendo? Por favor. Também da liberdade. Um grande abraço, tamo junto. E um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu. Primeiro de tudo, a gente não pode ser ingênuo e não ver isso na primeira camada. Qual que é a primeira camada desse vídeo e desse anúncio do Zema? A primeira camada é política. Não existe vácuo na política. Bolsonaro está inelegível, provavelmente pode ser preso. Está acontecendo nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Estamos no meio de uma operação da Polícia Federal que prendeu, inclusive, assessores do Bolsonaro por conta de 8 de janeiro, que, segundo o Monark, não foi golpe, mas a Polícia Federal está discordando do Monark. E na política é isso, não existe vácuo. Já teve vídeos aqui, inclusive do ano passado meu, falando
sobre como existem pessoas que estão tentando ocupar esse vácuo. Existe pessoa, o MBL está tentando, o próprio Bolsonaro não sabe para quem passar o vácuo, para quem passar o bastão, e o Eduardo Leite no Sul está tentando, o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo está tentando, e o Zema é um dos candidatos que também está tentando. Então, isso na primeira camada é uma posição política. Esse ano temos eleições municipais. O Zema, ele quer prefeitos e vereadores que o apoiem, principalmente no vácuo deixado pelo Bolsonaro. Ele tá querendo se aproximar, porque prefeitos e vereadores é muito importante para 2026. Esses caras são importantes para as políticas, para a campanha política, principalmente a nível dentro de grandes estados, né? Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, outros estados geograficamente grandes, Amazonas, que são grandes de percorrer e têm um interior bem profundo. Você precisa ter prefeituras que te ajudam a levar comícios, a levar material de propaganda, que ajudem a fazer o seu nome e tudo mais. Por exemplo, São Paulo, cara. São Paulo é um estado que esses caras provavelmente estão de olho e provavelmente no interior. O interior de São Paulo majoritariamente votou em Bolsonaro. O interior de São Paulo está alinhado com esse discurso. Então, se você consegue fazer apoios com as prefeituras daqui, com os vereadores do interior de São Paulo, você vai conseguir largar na frente na campanha aqui. Não sejamos ingênuos de que a primeira camada é política. É basicamente uma chamada política. É tentar aproximar essa população do Zema. E o Zema é um cara que tá fazendo isso há muito. Em 2022, no primeiro turno, ele não quis se aliar a ninguém porque ele percebeu que grande parte de Minas iria votar em Lula. E ele não queria perder o voto. Minas foi um estado muito interessante para entender a geografia política do Brasil, que é um estado que elegeu o Zema e, ao mesmo tempo, é um estado onde o PT ganhou. Ganhou por muito pouco, mas ganhou. Tanto que o Zema só foi apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Bobo ele não é. Daí a gente entra na questão da ciência e da filosofia por trás disso. Dessa ideologia que é da liberdade, né? O Nicolas falou liberdade, que tem a ver com liberdade. Primeiro de tudo, gente, a criança, ela é um ser humano dotado de direitos? A criança tem direito de se expressar? Tem. A criança tem que ter o direito protegido pelo ECA? Sim. Um desses direitos é a saúde. Só que ao mesmo tempo, a criança ela ainda tem não tem um desenvolvimento fisiológico nem social para tomar todas as decisões. Então, decisões são tomadas para ela em cima de conhecimentos, por exemplo, conhecimento científico. Criança tem direito à saúde. Eu, como adulto, que vou lá e pesquiso e estudo a ciência, sei que a vacina vai proteger a minha criança. Então, eu, como adulto, vou tomar a decisão de dar a vacina para a criança. Eu não preciso esperar a criança crescer, ela tomar a própria decisão. Porque isso não é respeitar o direito dela. É o contrário. É tirar o direito dela à saúde. Porque a criança não é que ela é burra. Mas uma criança do calendário vacinal. O calendário vacinal vai até mais ou menos 5, 6 anos e depois é só 15 anos. Pô, você vai esperar a criança de 6 anos estudar até quando para ela decidir tomar vacina? Sendo que com 6 anos você já pode explicar para ela. Você já pode falar, isso aqui é um medicamento que vai te proteger, você não vai morrer e tudo mais, vai ajudar. O papai tomou também, não aconteceu nada de ruim com o papai. O papai tá bem, o papai tá saudável, é assim que funciona. Quando você nasceu, você já tomou BCG e nada aconteceu, você está bem. Eu também já tomei a BCG, tô aqui com a marquinha. A vacina salva milhões de vidas. A varíola, conta a história da varíola, conta como foi a primeira doença que o ser humano conseguiu extinguir e a gente salvou milhões de pessoas por conta da vacina da varíola. Não cerça o direito da criança.
Ao contrário, dá o direito dela à saúde. E a terceira camada é a política da liberdade como tudo, como se fosse o ápice da ideologia. E como se a vacina, ela tirasse a sua liberdade. Gente, nós como seres humanos sociais, nós vivemos em grupo. A partir do momento que nós queremos viver em grupo, existem acordos. A partir do momento que existem acordos, a gente precisa tomar decisões para o melhor do grupo e não para o que você quer. Vacina não é um ato de individualidade. Vacina é um ato social. Quando você não toma vacina, você não está só se atingindo, você está atingindo o grupo em que você mora, o grupo que você faz parte. A partir do momento que você não toma vacina, você abre portas para infectar as outras pessoas e para matá-las. Porque lembra daquele conceito de imunidade de rebanho que o Bolsonaro usou de maneira errada? Esse conceito ele se aplica em outro quesito, que é o quesito das pessoas se vacinarem. O que eu estou querendo dizer? Naturalmente, estatisticamente, vai ter pessoas que vão tomar a vacina e a vacina não vai ter efeito no corpo delas. Por uma série de motivos. E a vacina, ela não é um escudo de proteção que impede que o vírus suma. O vírus continua propagando. Você acha que com a vacina de Covid, o vírus do Covid sumiu? Não, o vírus continua aí. Só que a gente tem defesa para lutar. Então qual que é o conceito? Quando todo mundo se vacina, você protege as pessoas que a gente sabe que não vão ter anticorpos. Como a gente protege? Porque, por exemplo, pensa numa família de 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, vamos fazer uma estatística aqui só, por exemplo, de que 20% não vai ter anticorpos. 2 pessoas. 8 pessoas vão ter. O que acontece é que quando essas 8 pessoas entrarem em contato com o vírus, essas pessoas vão se curar mais rápido, não vão ter sintomas e não vão propagar o vírus. E o vírus tem menos chances de chegar nas 2 pessoas que não têm anticorpos. Então, as 8 pessoas formam um escudo que protege as 2 outras pessoas que não têm anticorpos. Em último caso, como as outras 8 pessoas não têm a doença e não têm sintomas, se as 2 pessoas que sobraram se contaminam, as UTIs estão livres para essas outras pessoas serem tratadas e salvas. Então, quando você decide não tomar a vacina, você se engana a achar que isso é um ato individual. É um ato social e político e você coloca as pessoas em perigo. Principalmente as pessoas que estão ao seu redor. Pense nisso. Quando você decide não se vacinar, tendo acesso a conteúdo, tendo acesso a informação, vendo que a vacina não fez mal nenhum a nenhuma pessoa, tendo informação de que foram fake news, de que não temos estudos que mostram pessoas morrendo por conta da vacina, você está prejudicando a sociedade que você vive e principalmente a sua sociedade mais próxima. Seus familiares, seus pais, seus avós, seus irmãos, as pessoas que você mais amam. E aqui eu não tô querendo colocar culpa na tua cabeça. Tô querendo colocar uma reflexão de que você tá colocando em perigo principalmente as pessoas que estão próximas a você. Pegue o exemplo do Luciano Hang. Luciano Hang pegou esse contexto. Eu não tô querendo fazer acusações a ele, mas é uma notícia pública. Achou que a Prevent Senior estava curando as pessoas, levou a mãe dele para um tratamento que não tinha comprovação científica e, infelizmente, a mãe do Luciano Hang veio a falecer. Sabe? Inúmeras pessoas provavelmente consumiram fake news no WhatsApp, acharam que ia salvar seus parentes com medicamentos para bactérias, medicamentos aleatórios, e infelizmente as pessoas não sobreviveram. Um monte de pessoas caíram em fake news, não utilizaram máscaras e infelizmente podem ter contaminado outras pessoas. Isso não é questão de culpabilização individual, não quero que ninguém se sinta culpado individualmente. Estou falando que, só usando isso como exemplo, para ressaltar que estamos num coletivo, estamos numa sociedade. Essa sociedade tem acordos. E essa sociedade, para continuar avançando, precisa ser cumprido esses acordos. Então, colocar crianças
dentro de um contexto social, sem a vacinação adequada para elas, é uma bomba relógio a curto a longo prazo. Por isso que, quando se faz matrícula para a escola, se pede a carteira de vacina. Porque a criança não vai lá para uma educação individual, particular. E as crianças dos outros pais? Elas não têm direito também? Você vai infringir? E se uma dessas crianças não desenvolveu anticorpos por conta da vacinação? E ela pega uma doença? E aí? E o direito dela de viver? Não foi cumprido. Então, essa coisa de individuação é uma bobagem. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha dado para entender todo o discurso. Espero que tenha dado para explicar melhor essa questão. Espero que tenha construído algum conhecimento contigo aí do outro lado. Não se esqueça que esse canal tem vídeo quase todo dia quando dá certo. Se você caiu aqui por aleatoriedade do algoritmo da internet, se inscreva se gostou. Curta, compartilhe, comente. Compartilhe com mais pessoas, principalmente nas redes sociais. Me ajuda muito. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!